Nos anos de 1987, surgiram pessoas que haviam sido arrebatadas, sequestradas do seu viver normal, de suas famílias, dos seus meios, para uma espécie de cárcere psíquico, mental, psicológico. Essas pessoas, elas chamaram a esse cárcere privado de sistema psicotrônico, e com o passar das décadas, esse sistema psicotrônico se tornou uma organização marginal, de magnitude maior que outras organizações criminosas fortíssimas existentes no Brasil. Mas o que é diferente em termos de organizações é que, de alguma forma, essa organização criminosa psicotrônica tecnológica, ela despertou interesses em pessoas que tinham poderes governamentais, em pessoas que podiam financiar, cientistas, médicos, engenheiros, pessoas de todos os ramos profissionais, bem elitizadas, bem de situação econômica, tecnologicamente bem, aperfeiçoando sempre todas as experiências. Essas pessoas que foram sequestradas, elas não ficaram só no estado do Brasil e nem no país Brasil. Elas estão por todo o mundo, em diversos estados do mundo. E nós temos, assim, grupos em todos os países do mundo, e por algum motivo, eu quero até não me abrir completamente, essa organização criminosa, ela sofre uma forte proteção a nível jurídico, estrutural, legislativo e governamental. Porque apesar das centenas e até milhares de petições, de abaixo-assinado, de solicitação de ouvida, de BOs, não houve sucesso até o momento. Nos Estados Unidos e outros países do primeiro mundo, a movimentação está sendo mais bem aceita, digamos assim, está tendo algum respaldo. Por quê? Até senadores foram inclusos nesse sistema. O que esse sistema faz? Pega o ser humano, esse ser humano ele é disponibilizado sem ter autorizado por si ou por alguém da família, ele é lançado num campo de concentração experimental. E ali ele é dessecado, vivo, em todo e qualquer ambiente no qual ele esteja, e ele é extremamente torturado através do meio de comunicação conhecido como telepatia sintética. Não são seres paranormais, não são seres muitíssimo dotados de inteligência, não são seres com qualquer tipo de poder. São seres, pessoas normais, pessoas que viviam suas vidas, trabalhavam, estudavam, tinham marido, tinham esposas, e foram tomadas nesse processo. Entre diversos equipamentos usados, nós temos aí, denunciados pelas vítimas que sofrem queimaduras e outras lesões, muito antes de ter sido lançado na mídia, as chamadas armas de energia dirigida. Hoje, o mundo já conhece as armas de energia dirigida. Isso está sendo denunciado há 40 anos. E as pessoas denunciantes eram chamadas de conspiratórias, e hoje já é uma realidade. Outras denúncias que foram feitas foi que pessoas tinham acesso aos pensamentos das vítimas. Novamente, as vítimas foram tomadas como insanas. E hoje nós temos empresas que acompanham as suas vítimas por todo tipo de reação mental, psicológica, comportamental. No Brasil, nós temos até novas estratégias trabalhistas direcionadas nesse intuito. Então, as empresas já têm essa capacidade de acesso mental aos seus empregados, sim. Hoje, isso já é uma realidade. A telepatia sintética, ela é uma realidade desde os anos 70, desde que iniciou no Brasil a Universidade de Parapsicologia. Só que todos os instrumentos foram desviados eticamente. A telepatia sintética era um instrumento não para torturar mentes humanas, para fazer com que as pessoas parecessem loucas, ou para enlouquecer pessoas. Assim também nós temos o Voice School, que é o V2K. Para que foi inventado esse negócio de V2K? O V2K foi inventado para ajudar deficientes auditivos a ter uma esperança de ouvir melhor, de escutar melhor. E, no entanto, ele foi desviado para fins de tortura, pelo acesso que tem ao conduto auditivo, que é um dos 5 sentidos, a audição. Outra questão, inventaram e abriram as clínicas multidisciplinares e eletrolíticas. Vozes de comando e centros de CPDs podem estar nestas clínicas, pode estar no hospital militar, porque existem os CPDs de comando. Para que esses CPDs de comando? É de onde eles controlam o organismo do ser humano. É onde eles conectam um ser humano a outro ser humano. Para que tudo isso? Tudo isso é com fins cientificistas? Olha, eu vou garantir que tudo hoje está sendo revelado pelos grandes neurologistas, por Elon Musk e outros que financiaram experiências em nome do progresso científico. Isso já está acontecendo há meio século.
E quando pessoas começam a denunciar coisas que não são fatos, não são para denunciar, elas são tomadas como louca, esquizofrênica e como portadores de problemas mentais. Muitos são internados, submetidos a eletroconvulsoterapia e muitos são interditados. E nós temos vários casos. Algumas das vítimas não resistem. Nós temos vítimas nos Estados Unidos que pediu a morte, cometeu suicídio com acompanhamento médico, decidiu que não queria mais viver. Nós temos vítimas que se matam. Nós temos vítimas que são encontradas mortas com tiro na cabeça, supondo então, sem deixar evidência nenhuma, que fosse um suicídio. Então nós temos diversos tipos de vítimas no Brasil. Bom, o assunto hoje, tem diversos vídeos no meu canal, vocês podem assistir, porque eu sou ativista pelos direitos humanos, eu também sou vítima desse sistema há 40 anos, plenamente, perfeitamente normal, consciente das minhas obrigações e responsabilidades, e apesar da idade, ainda muito lúcida e preparada para a briga. Não só por mim, que um dia, mais cedo ou mais tarde, todos nós partimos desta vida, mas nós temos filhos, vamos ter netos, muitos já têm netos, então nossa obrigação é alertar a comunidade, alertar a população, alertar os pais, as mães, as igrejas, apesar de que eles pouco nos têm dado atenção. Mas pelo menos a gente está com a missão cumprida, não é? Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre os filhos da psicotronia. É um sistema marginal, mas muitas pessoas que são sequestradas, que estão em poder desse sistema, desse laboratório, onde quer que ela esteja, ela sofre monitoramento 24 horas por dia, controle orgânico 24 horas por dia. Quando a gente fala das vítimas, nós temos então o sistema psicotrônico e as crianças, todas as gerações desde então, elas trazem crianças psicotrônicas. Não é um conceito médico ou científico reconhecido, a gente está lutando para que seja. E mesmo porque muitos médicos fazem parte dessas práticas, então para eles não é tão interessante, entende? O reconhecimento da existência das crianças psicotrônicas. As crianças psicotrônicas são crianças resultantes dos filhos das vítimas do sistema, são os descendentes, certo? São crianças submetidas à influência psicológica, como influência informacional, como bullying, como ouvir vozes, e muitas delas elas são levadas a cometer ações porque elas não têm o entendimento, nem a capacidade, nem a idade para entender o que está acontecendo com elas, certo? Então, elas são também parte do que chamam de conspirações relacionadas a armas psicotrônicas. Elas são descendentes desse título, desse rótulo, conspiradora. Toda criança que nasce no sistema, que são filhas de vítimas, elas podem carregar esse estigma, esse rótulo, entendeu? De criança parte de uma conspiração. Uma conspiração é aquilo que eles pensam que foi inventado para arranjar algum determinado tipo de modificação, mas não é aceito pelo geral e pelo social. Quando se trata desse impacto da tecnologia na mente, muitos especialistas soam o alarme sobre o uso descontrolado de smartphones, da internet nas crianças, né? O fluxo é constante de informações, cyberbullying, participação em grupos destrutivos, e isso tudo afeta seriamente a psique, causando distúrbios comportamentais, aumento de ansiedade e até mesmo os sintomas de psicose. Então, o próprio meio, a própria realidade hoje já leva as crianças a todos esses riscos. Fora todos esses riscos, a criança que desde o útero materno ela é conectada a esse sistema, ela já não vai ter um desenvolvimento natural. Não digo não normal, mas natural. O que isso quer dizer? Que seu filho nasceu, sua filha nasceu, primeiro a ter contato com o filho e com a filha normalmente, pele. Contato pele é o pai e a mãe, é o médico. O sistema psicotrônico, ele vai ter contato no útero materno com essa criança, desde o momento gestacional. Ela vai interferir com essa criança em seu desenvolvimento do 1 aos 3 anos. O que é o desenvolvimento do 1 aos 3 anos? É quando a criança vai decidir, quando a criança normalmente ela decide a questão da sexualidade. Ter nascido com o órgão não é o suficiente? Não é. Segundo a psicologia também, que é tida como uma pseudociência, não é o suficiente. Certo? Então, a influência que o sistema pode exercer, não estou falando que isso vai acontecer com todas as crianças do mundo, nem somente com os filhos das vítimas, dos targets indivíduos, eles podem sofrer, sim, uma mudança no comportamento sexual, ou seja, sofrer influência, quando a menina vai começar a brincar com o caminhãozinho do irmãozinho, de uma maneira assim que o pai olha, não vê nada de anormal, o menino vai começar a querer brincar com a bonequinha, e dali a pouco, até os 7 anos, o menino vai se sentir no corpo de uma mulher, de uma menina, e a menina vai se sentir no corpo de um menino. Então, todas essas leis traçadas pela LGBT, tudo isso não foi a esmo. Não foi a esmo. Eu quero com isso provar que o sistema psicotônico é uma organização
que o legislativo, ele cerceia de maneira a proteger de alguma forma o cidadão, mas ele não vai em cima da questão para poder derrubar essa organização e esse sistema. Por quê? Porque tem interesses ligados à estrutura e os três poderes do Brasil em termos de desenvolvimento. Certo? Bom, essa é uma etapa que a gente tem em relação às crianças. Toda a condição das crianças, ela é facilitada pela realidade que já tem no mundo. Com o cárcere psíquico e mental, a influência pode ser maior. É por isso que a gente sempre pede para estar conversando, para falar sobre o assunto nas igrejas, porque daí os pais já vão observar de uma maneira diferente os seus filhos, ou seja, com uma condução a mais, com um senso de observação mais apurado. Certo? Isso é necessário, gente, fora desse contexto da psicotonia já é uma realidade. Dentro, ainda é uma realidade muito maior. Certo? Muito bem. Então, nas teorias de conspiração, eu não gosto de considerar assim, mas é assim que a gente vê no Google, nas redes sociais, não é? Como a teoria da conspiração. Refere-se a armas imaginárias capazes de controlar a mente ou de radiação nociva. Gente, na época do Joaquim Barbosa, do excelentíssimo ministro Joaquim Barbosa, só para ilustrar, certo? Radiação nociva, armas de radiação nociva. Essa radiação nociva, ela já existe. Em todos os postes e comandos de energia elétrica, pelas fiações elétricas, o eletromagnetismo já é uma realidade existente na atmosfera, no meio ambiente. Tanto é que existem lutas desenvolvidas. Na época do excelentíssimo ministro, eu me lembro com clareza que eu acompanhei todas as audiências. E numa dessas audiências, onde foi negado o pedido da Eletropaulo, da fornecedora de energia elétrica do estado de São Paulo, eu me lembro que Joaquim Barbosa presidia essa questão, que eles queriam aumentar muitos postos de energia nas praças públicas do estado, da capital paulista. E aí, nessa audiência que eu pude ver, os médicos foram chamados e compareceram a essa audiência. E nessa audiência, os médicos declararam claramente, com toda a clareza, de maneira possível ao entendimento de todo e qualquer cidadão, que as crianças estavam crescendo em câncer, que tinha inúmeras crianças crescendo tomadas pelo câncer, e que com certeza esses postes e essas redes elétricas e toda essa radiação tinha a ver com aqueles quadros debilitatórios e com os cânceres surgidos em crianças. Crianças e o povo são usuários das praças, das ruas, mas normalmente em praças onde tem lazer, né, tem diversão, tem brinquedos, as crianças também são, digamos assim, a grande maioria, aquelas que acessam essas praças. Então, isso não é uma conspiração, isso é uma realidade. Nós já temos todos esses campos espalhados aí pelo Brasil e pelo mundo. E agora, as armas de energia dirigida, elas são uma realidade. Antigamente era longa distância, antigamente era através de equipamentos pesados. Hoje você já tem feixes de laser portáveis, como uma metralhadora R-15. E digo mais, isso foi desmentido e já tem publicado em outros países do mundo. Existia um grande líder da África do Sul, ele foi preso. Não é Mandela, não estou me referindo a Mandela. E ele ficava na prisão. E na prisão ele começou a apresentar queimaduras numa das pernas. Pena que eu não tenho aqui a minha publicação, que foi através de publicação de sites confiáveis de outros países. Aí esse senhor, esse político de grande influência, mas que contraditava aqueles que tinham poder, né, capitalista, imperialista, aquela coisa toda, de luta também pela raça negra, e ele foi preso e na cadeia ele começou a desenvolver na perna, numa das pernas, um inchaço, umas queimaduras. E ele ficava junto com outros presos, mas era só nele que aquilo se apresentava. E aí, com o passar do tempo, aquilo foi piorando. Quando ele saiu da cadeia, ele perdeu a perna. Ninguém entendia como é que aquilo tinha surgido, como é que aquilo tinha crescido, desenvolvido. Aquilo estava comendo a carne dele, não era bactéria, era uma queimadura. Aí foi dentro dessa matéria que foi lançada a questão da arma de energia dirigida. Aí ainda foi publicadas imagens, né, dessa arma, como é que fazia angulação, mira, e a pessoa portando a arma num cômodo, dentro do sistema prisional onde ele estava. Isso tudo foi demonstrado. E apontava dentro de uma mira, de uma angulação, o feixe de raios atravessava duas paredes e atingia o alvo em meio a outras pessoas. Eu não entendo, sabe? Isso já tem anos, e vira e mexe essa publicação dessa arma com feixes atravessando o concreto, atravessando a parede, isso já tem surgido várias e várias vezes. E o povo continua chamando uma realidade dessa publicada no Brasil de teoria conspiratória, ou seja, não há aceitação. Bom, voltando para as crianças. Na medicina e na psicologia hoje, gente, as alegações de que esses ataques psicotônicos e efeitos de radiação em crianças são descartados.
A mãe chega lá no consultório com a criança, doutor, olha essa queimadura aqui, não tem condição, não foi processo alérgico, ele não comeu nada que fizesse mal e tal. O que será isso? Ah, uma queimadurazinha aqui mesmo, né? Tá até feinha e tal. O que pode ter atingido meu filho dessa forma? Jamais o médico vai dizer assim, isso aí é um ataque psicotrônico, isso é o efeito de radiação em criança. Não vai falar. Os médicos não assumem essa condição, muito menos os médicos do sistema público, que também isso não é bom para eles. Porque se eles vão tratar o que? Estão vendo a queimadura, eles vão tratar aquilo como queimadura. Eles vão colocar lá no prontuário, no relatório, que aquilo é queimadura. Se a mãe insistir, você está entendendo? Se a mãe insistir, eles vão chamar a mãe de paranoica, de louca, de mania de perseguição. Então, isso é um sistema de negacionismo que está acontecendo, um sistema seríssimo e coloca em risco vidas humanas. Certo? Nós temos, dentre umas ativistas, uma vítima, não vou mencionar nome, não sou autorizada, e essa vítima ela é uma escritora, ela já escreveu livros sobre o assunto. E ela é muito branquinha, sabe? A pele muito branquinha e tal. E ela publicou as fotos, assim, no colo do seio dela, assim, no braço. Em alguns lugares do corpo dela, há queimadura. Ela estava queimada, sabe? E de onde será que vem esse feixe? Como é que isso chega na pessoa? Pelo que foi exposto em matéria científica, de qualquer ponto, e é portável, é como uma arma portável. Certo? Ai, mas será que aquilo não é uma alergia por causa das luzes do computador? Ai, será que aquilo não é uma alergia por causa das luzes de casa? Então, aquela queimadura que ela teve no colo do seio, no pescoço ali, ela teria uma permanência constante. É como se fosse um ataque, realmente, é uma queimadura diferente. As pessoas têm que usar protetor solar em toda e qualquer circunstância e se precaver, e até mudar a roupagem, certo? Para evitar ser atacada dessa forma. Quer outro exemplo? No Brasil, no Rio de Janeiro, Irajá, bairro de Irajá, Rio de Janeiro. Tem que 20 anos, mais ou menos, ocorreu esse fato. O rapaz chegou, estava na casa dos pais, falou, vou tomar um banho. Ele é vítima e ativista pelos direitos humanos. Aí ele foi tomar o banho e ele desliga a eletricidade do chuveiro, porque já para não oportunizar. Ah, mas tem como agir através da eletricidade do chuveiro? Tem, qualquer corrente elétrica, certo? Aí ele pegou, desligou o chuveiro e foi tomar o banho. Os pais dele em casa e, de repente, ele sentiu uma coisa assim nos glúteos dele e veio uma dor, um calor fortíssimo e ele gritou, e aí o pessoal ouviu o grito e veio e ele falou, mas que isso? Ele falou, tira uma foto que eu quero ver e tirou foto, gente, acertou os 2 glúteos do rapaz, queimadura de 2º grau. De onde veio? De onde veio essa energia? De onde? Da parede? Sim, atravessando, tem como chegar no ponto, no alvo. Então, assim, essas vítimas, como elas vivem em monitoramento 24 horas por dia, em qualquer lugar, a qualquer hora, em qualquer instante. Se elas são assim, se elas vivem assim, com certeza, os seus descendentes também incorrem risco, dependendo dos interesses do sistema psicotrônico e da organização criminosa psicotrônica, certo? Se uma criança apresenta mudanças repentinas de comportamento, isolamento, medos, agressividade, perda de habilidades, eles alegam que isso geralmente é consequência não da psicotronia, mas de traumas psicológicos na infância. Não, é errado. Isso pode ser pelo alcance que o sistema tem à cabeça, à audição, pelo que a criança ouve, são as vozes que ninguém mais ouve. Tudo isso exerce efeito nos adultos, nos idosos, dos grupos de vítimas, quanto mais nas crianças. As ameaças que elas podem sofrer, as humilhações que ela pode sofrer, ela ouve aquilo, ela acha que está todo mundo ouvindo, no entanto, é só ela, mas é para constranger. Ela pode ter inúmeras experiências, porque o sistema psicotrônico, ele trabalha em torno de experiências traumatizantes. Ele faz que nem alguns animais, lambe e depois morde. Sabe como é que é? Eu falo assim, é a prática reversa da psicologia. O sistema psicotrônico, ele adoece para a pessoa ter que recorrer ao psicólogo, ao psiquiatra, para se curar da existência de uma doença que não havia antes, mas que é programada e passa a acontecer. Se com um adulto isso é possível, com a criança, nem se fala. E como os pais hoje vivem abarrotados num sistema capitalista que a gente vive, num desgoverno mundial que a gente vive, o que ocorre? Não há tempo. Tudo é porque é criança, é porque é fase, é porque é assim mesmo, vamos deixar passar, vamos ver como é que fica, e há o esquecimento, e aí não há observação. Então o sistema psicotrônico, ele se apodera integralmente da criança. Integralmente. A criança vai crescer? Vai. Mas a criança pode apresentar, sim, inúmeros resultados de traumas que não foram causados pelo pai, não foi causado pela violência doméstica, não foi causado por nada, mas que se de repente acontecer alguma coisa, o sistema tem como usar os pais e a família da criança como culpados e únicos responsáveis.
Então, dessa forma, o sistema vai se evadindo de culpas, de responsabilização, o Poder Judiciário não perquire, o Poder Judiciário não persegue, o Poder Judiciário não tem a técnica, as equipes, o conhecimento, o Poder Judiciário rejeita as petições. Ao invés de agrupar essas vítimas, conversar e tirar a maior informação, o maior número de informações para poder apurar, para poder desenvolver, para poder, digamos assim, fazer um trabalho até conjunto, o Poder Judiciário não faz isso, ele não se lança a investigações, ele não se lança a inquéritos e coloca a maioria ou grande parte das vítimas como sendo portadoras de problemas mentais. E com isso a psicotronia ganha campo, certo? E com isso, a psicotronia atinge as crianças. Tem crianças que têm crises, tampa o ouvidinho e começa a gritar, dizendo que está ouvindo alguma coisa. Aí pai e mãe não acredita, não vê alguma coisa que possa estar ali presente porque não estão vendo. E como os pais não estão vendo, eles não acreditam que existe o sistema. Ou é uma coisa tão aterrorizante que eles não querem assumir que aquilo existe, certo? Então, existem círculos científicos e teóricos da conspiração, eles chamam de mito a existência de armas psicotrônicas, alegam que são tecnologias hipotéticas, capazes de controlar remotamente os pensamentos, emoções, comportamentos de pessoas por meio da radiação. Gente, isso é uma realidade. E não é justo que o povo, não só do Brasil, mas das nações, não tenham acesso a esse conhecimento e eles decidam se eles devem acreditar ou não, certo? Então, tudo isso é importante que seja analisado, certo? Mesmo fora dessa literatura de cyberpunk, ou de ficção científica, de cinema, de videogames, sem acreditar que crianças têm superpoderes, telecinese, telepatia desenvolvida. Não, desenvolvida em laboratórios secretos, presta atenção. Nós não estamos falando de espionagem, de CIA, FBI, não falamos nada disso. Essa é uma realidade cientificista. É um laboratório que existe. Pessoas se enriquecem através desse sistema, enquanto as vítimas não conseguem emprego, não conseguem parar emprego, não conseguem uma aposentadoria digna. A maioria no Brasil vai para o LOAS. Isso onera a Previdência Social. E a nossa Previdência Social no Brasil já é um caos. É mais um motivo que levaria ao Poder Judiciário, ao Poder Legislativo, investigar com profundidade essas denúncias. E eles não o fazem. Então, o interesse que eles têm, a gama de interesses que cerceia tudo isso, é muito maior do que se preocupar com a máquina da Previdência Social, por exemplo. Porque, caso contrário, já teriam se lançado a pesquisas. É pesquisar, gente, olha, é um sistema, vamos investigar, vamos aprender, vamos ouvir as vítimas, vamos ouvir testemunhas, vamos ler as publicações. Tem publicação de 20, 25 anos atrás. Não é possível que uma pessoa tenha escrito com clareza, tenha falado com clareza, as mesmas coisas, declarado durante 20, 25 anos. Espera aí, vamos partir um pouco para o lado do raciocínio, da lógica. Ah, mas eles não sabem onde fica o CPDs. Não é a vítima que tem que saber onde está o bandido. Não é a vítima que tem que chegar lá com uma arma na mão e dizer todo mundo com mãos levantadas, está todo mundo preso. Porque aí isso é uma ficção. E policial. Não são as vítimas. É a polícia do judiciário, é o promotor público. São eles que têm a obrigação de investigar. Certo? Eles deveriam investigar, os governadores, mas se surge alguém lá de cima do ápice da pirâmide de poder, de hierarquia política, econômica, e diz assim, isso não é para ser investigado. Isso é assunto de interesse nacional, isso é assunto sigiloso. Aí pronto, a pirâmide desaba. Porque ninguém quer perder o emprego, ninguém quer perder a promoção, né? Hoje é promotor, amanhã é desembargador, nem passou por juiz. Então tem muita gente sofrendo promoções para se calar. E tem muita vítima perdendo faculdade por ser interditado. E sendo que ele está só declarando a verdade. Se eu mentir, é crime, eu vou para a cadeia. Se eu falar a verdade, eu sou louco. Então, gente, existe aí um ponto, né, de confusão. E seríssimo para a ordem nacional. Se eu estou dizendo que, através desse sistema, se consegue acessar o pensamento de um ser humano, passar esse pensamento para o computador. Você já imaginou se eu pegasse um livro, começasse a escrever hoje um livro com seus pensamentos?
e fizesse a narrativa durante um ano, dos seus pensamentos, tudo que você pensa, tudo que você faz, eu colocando no livro como se fosse uma novela, como se fosse um filme, e publicasse ou se tornasse filme, eles diriam que aquilo ali era o quê? Uma ficção científica, porque não existe esse meio de acessar o pensamento do outro. Existe? Existe. Existe como você falar com o outro por pensamento? Existe. Existe como o outro ofender a sua integridade física e psíquica pelo pensamento? Existe, só que não existe isso sem tecnologia. Se tem tecnologia, é uma coisa real, não é uma coisa, não é uma ficção científica, já é realidade, certo? Existe como controlar os 5 sentidos do ser humano? Eram 5 sentidos, hoje nós temos 33 sentidos. Existe como controlar, por exemplo, o momento que você vai defecar, o momento que você vai, que a circulação do seu sangue vai passar nessa artéria, nessa veia, nesse local e tal. Existe como a gente controlar suas sinapses neurológicas? Existe. Onde que está a cura das doenças neurodegenerativas? Se há como acessar dessa forma e controlar externamente de câmeras de computadores o organismo humano? Ou vão dizer que tudo isso através de poderes mentais? Não é, aí é ficção. Isso tudo, gente, é sintetizado e é tecnologia. Ah, eu sou paranormal, eu estou transmitindo meus pensamentos. Isso não é uma coisa natural, então você não é paranormal. Isso é uma verdade latente. Ah, minha criança nasceu. Vocês já viram as crianças que nasceram ultimamente aí nos vídeos do YouTube? Aí eles colocam assim, ah, é uma criança precoce, uma criança superdotada. A criança nasceu, saiu engatinhando. Não é IA. A criança saiu engatinhando. A criança dentro do berçário, na intubadora, ela cometendo ações que até então, a ciência, que não é pseudociência, que é a medicina, não tinha conhecimento que era possível. Por quê, gente? Por que essas crianças estão nascendo quase com dentes na boca e falando? Quase que nasceu, saiu da barriga da mãe e já sai andando. Por quê, gente? Qual é o condicionamento que essas crianças, e não são todas, estão sofrendo durante 9 meses gestacionais, em laboratórios externos, em CPDs de inteligência, através de monitoração de controle orgânico? Que tipo de acompanhamento essas crianças estão sofrendo, que elas estão nascendo fora de ordem, da ordem que eu digo natural? Ah, mas isso é evolução dos tempos. Eu nunca vi tanto absurdo para não sair da zona de conforto. É óbvio que tem. Você pode ir no médico e questionar isso, que ele vai ter um argumento ótimo para você. Bem falado, com palavras bonitas, até com palavras que você não entende. Mas a única coisa que ele não vai te falar é a verdade. E é por isso que eu estou aqui nesse vídeo hoje. Para falar a verdade. Doa a quem doer. Né? Eu procurei aqui no Google. Tem um monte de baboseira aqui. A metáfora da geração digital, certo? As crianças da geração digital, a expressão descreve crianças cuja psique e percepção são fortemente influenciadas por algoritmos de redes sociais, realidade virtual e ruído constante de informação. Não. A psique e a percepção dessas crianças, elas não estão em aberto em redes sociais, não. Não estão. A geração digital, eu não digo geração digital, geração psicotrônica, elas sofrem a influência da geração digital porque convivem. Mas a psique delas, as psiques estão bem geridas dentro de laboratórios. Elas não têm um nome, elas não têm um sentimento, a não ser que eles vão trabalhar e laboratoriar a questão de afetividade emocional. Lá dentro elas são número, elas são fardos. Elas têm a separação, assim, por países, por outras características que eu não posso dizer, porque eu não sei dizer. Mas hoje a seleção é diferente de quando começou isso, há 40 anos atrás. Antigamente, há 40 anos atrás, eles escolhiam as vítimas aleatoriamente. Ou se uma vítima, a família reclamava demais, os amigos, porque ela é problemática, porque ela é isso, porque é aquilo. Às vezes até se reunia para combinar, o que, é que nós vamos falar de fulano? Pois é, esse fulano, ele está preso há 40 anos, e se tudo isso for comprovado, vocês vão para a cadeia. Porque foram as informações que vocês conspiraram, que vocês inventaram, que vocês aumentaram, que fizeram com que o sistema pensasse que essa pessoa era de menor valia. Se essa pessoa é de menor valia, então a gente pode abocanhar, pode pegar e trazer para o sistema. Então, se essa pessoa é de menor valia, os descendentes dela seguirão a mesma linha, o mesmo traçado, perfil psicológico e psiquiátrico. A gente vai poder lançar a mão. Que bom, já teve filhos, que bom, já teve netos, vamos lançar a mão. Então, eles vão escrever a história, o percurso, vão lançar essas pessoas dentro daquilo, do escrutínio que eles queiram, independente do pai que trabalha para morrer, da mãe que trabalha para morrer. Você já viu aquele ditado? Minha avó dizia, roupa suja se lava em casa. Então,
Eu estou trazendo um dito popular para uma questão cientificista. Não tivesse abrido a boca, não tivesse metido a boca nas pessoas, da própria família, do próprio sangue, hoje tanta pessoa está em risco dentro desses laboratórios quanto cada um de vocês estão em risco. É incrível, mas esse sistema psicotrônico, ele é como um câncer. Ele enraiza e ele vai abrindo, 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 e aquilo vai atingindo tudo e todos ao redor, ou numa proximidade maior. E outra coisa, que tipo de pessoas nós temos dentro desse sistema? Temos maconheiro? Temos. Você sabe por que nós temos maconheiro dentro das vítimas desse sistema? Porque eles não aguentaram a dor, o sofrimento, a humilhação, a ridicularização, a dúvida dos seus em relação à verdade que ele falava, que ela falava. Se jogaram na maconha, nas drogas, nos comprimidos com bebida alcoólica, alguns se tornaram alcoólatras, e nós temos também aqueles que são pastores e estão pregando. Que tipo de pessoa nós teríamos nesse sistema? Qualquer pessoa, pois foram pegas aleatoriamente. Temos pessoas que o marido largou, que não quis mais ficar, porque a mulher virava e falava, bem, meu bem, eu estou ouvindo isso, estão fazendo isso, nas intimidades. Eles não tinham privacidade, porque quem é preso pelo sistema psicotrônico pode esquecer. Pode esquecer, pode levantar uma coberta bem grossa em cima, certo? Como se fosse um dorsal na cama, e entrar embaixo dela para poder fazer o nenê. Porque eles não têm privacidade. É todo o tempo monitorado. E outra, eu vou dizer mais a vocês. Depois do início, que tem o início, eu digo assim, a iniciação da organização criminosa, existe o período no qual quem está assistindo, os psicopatas marginais, eles querem ter participação. Entendeu? Durante os seus momentos de privacidade, com o seu esposo, com a sua esposa. E eles entram no meio. Essa é a verdade. Ah, mas tem como? Tem. Tem como. Eu já publiquei várias vezes o seguinte. Antigamente, o homem corria o risco quando ele queria ter uma mulher. Hoje em dia, quem é cliente da organização criminosa, não existem usuários que são clientes das organizações que traficam e vendem drogas? Então, tem usuários também no sistema psicotrônico. E dentro do quesito sexo também tem. Só que aqui a diferença é a seguinte, quando comete um estupro, quando comete uma violência, não precisa chamar a organização criminosa psicotrônica, eles não vêm fazer o tribunal do júri e justiça. E nas outras organizações criminosas que traficam drogas, que vendem drogas e tudo que o Brasil acha assim, que tem que exterminar, se ocorre alguma coisa assim, eles vão e fazem o tribunal do júri e matam o estuprador. Na organização criminosa psicotônica não pode haver isso. Sabe por quê? Porque quem estupra através do outro, do corpo do outro, da mente do outro, ou através da conexão direta ao corpo da vítima, tecnologicamente, sem o contato corpo a corpo, são pessoas que pagam, são pessoas que têm dinheiro, e é o dinheiro que sustenta qualquer organização criminosa. A organização criminosa, a organização psicotrônica, ela é interessantíssima, gente, para as polícias, todas as polícias, para todos os setores investigativos do mundo. Eu acho impossível, duvidoso, que algum país do mundo não tenha interesse. Só que eles têm que ter cobaias, porque é experimentação o tempo inteiro. Vão fazendo relatório, jogando uma experimentação e outra, resultado. Às vezes uma pessoa morre de uma forma estranhíssima. Todo mundo fica abalado, abala todo mundo. Simplesmente no relatório da organização criminosa psicotrônica vai vir o seguinte, positivo. Resultado positivo. Ou seja, aquela coisa terrível que causou morte e destruição tem um resultado positivo. É a ciência sem nenhuma ética, sem nenhuma normatização. Dentro dessa ciência são aqueles que fazem o juramento ético quando se formam. Todas as áreas. Porque eles precisam de conhecimento em todas as áreas. Como é que você controla o organismo humano sem conhecimento em todas as áreas? Você tem que ter. Né? E as crianças, a partir de então, de 1987, dos anos 80 para cá, elas são descendentes dessa organização criminosa como vítimas. Não tirando o poder, ganhando dinheiro, não. Elas poderão ser usadas. Pai e mãe têm que cuidar. Porque o tráfico sexual não vai mais deixar a margem para risco para prender a clientela do chamado tráfico internacional sexual. As pessoas não vão ter tanta dificuldade para chegar no rim, no coração, no órgão que o seu filho, a sua filha necessite. Tendo dinheiro, não terão. Então eu digo assim, eu sempre digo, a pior organização criminosa que surgiu até hoje é a organização criminosa psicotrônica tecnológica. É a pior que existe. Porque, assim, não tem como existir o chamado não. Você já viu aquele não? Quando a mulher falar que não, é não. Que balela! Pois existe o estupro eletrônico há 40 anos. O que a mulher fala, se chorar, se gritar, espernear, vai à internada tomar um mata-leão, sossega-leão.
E vai ficar lá babando, viajando e sofrendo estupro do mesmo jeito. Não existe o contato. Ah, mas aí tem um código, não tem estupro sem conjunção carnal. Mas isso é muito pior que isso. Muito pior, porque eles, quando eles pegam o estupro eletrônico numa vítima, uma vítima para estupro eletrônico, ela sofre ininterruptamente, dias e dias seguidos, todo tipo de coisa. Tem coisa que você nunca ouviu falar. Você nunca ouviu falar, que não sabia que existia esse tipo de procedimento, esse tipo de comportamento e todo tipo de doenças. Só que são doentes refinados. São doentes que o que não pode fazer com a namorada, com a noiva, com a esposa, pega uma vítima do sistema, que o que não pode fazer com uma prostituta, que a prostituta também não ia aceitar o que eles fazem nos estupros eletrônicos, então eles vão e pegam uma vítima do sistema tecnológico psicotrônico. E eu vou falar uma coisa para vocês, facilitador da pedofilia. Porque todos os vestígios que um pedófilo poderia deixar numa criança são eliminados através do sistema tecnológico psicotrônico, através dos estupros eletrônicos. Pode ter certeza. Um pedófilo se colocar em risco no computador e falar para a criancinha, que não tem noção, vamos brincar então? Vamos, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Quando menos espera, a criança está fazendo o que ele está mandando. E a criança está sendo monitorada, portanto, ele vai ter as imagens e as fotos que ele quiser. Ele vai tocar nas crianças do jeito que quiser. Por quê? Porque existe o controle dos membros superiores e inferiores. Quando a pessoa toca em si, quando a vítima toca em si, ela sente uma mão que não é a dela. Entende? Isso é muito sério. Gente, eu vou parando por aqui, senão vai ficar muito extenso. Que Deus abençoe cada um de vocês, suas famílias, seus lares. Cuidem das suas crianças, dos seus filhos. Cuidem de seus rebentos desde o útero materno. Eu não estou mentindo, eu não preciso mentir. Eu não tenho que ganhar. Eu nunca enriqueci dessa forma, ilicitamente, roubando vidas dos outros, roubando a privacidade dos outros, tentando roubar os filhos dos outros, tirando a educação que os pais deram, os princípios que a igreja deu, entendeu? Eu não tenho eu não enriqueci ilicitamente. E nunca meti a mão no que é dos outros. Nem na vida, nem na realidade, nem na história, nem na educação. Então pense serissimamente, existe uma terceira organização criminosa no Brasil e no mundo. Essa organização é conhecida como organização marginal ou criminosa psicotrônica tecnológica. É um nome comprido, você só memorize psicotronia. Psi de psique. É um traçado à psique humana que não é natural e não é normal. É feito através de equipamentos, de insumos, de sintetizadores, de tecnologia. Certo? Eu estou falando com você mais de uma vez, na Lídia Araújo Leite, para todo mundo que tiver interesse na realidade bem falada.